Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma live especial, né? Como eu falei para vocês, amanhã é meu aniversário, mas claro que quem ganha o presente são as seguidoras, né? Então hoje a gente vai conversar com a Stephanie, que é escritora. Eu conheci ela durante uma entrevista, né, no jornal Município, e ela escreveu um livro sobre autoestima, né, que é muito um dos temas que a gente aborda aqui no canal, que é o Seja Dona de Si. Inclusive ela tem para vender online, né, para quem se interessar, mas hoje a gente vai dar de presente, né, vai sortear aqui um durante a live. Então ela dá vários conselhos, né, no livro sobre como superar mudanças, como acreditar mais em si. E hoje ela vai conversar um pouquinho com a gente para dizer, né, como que surgiu aí essa vontade de escrever. É professora de natação, né? Então vamos entender um pouquinho mais da história dela também. E quem tiver perguntas pode mandar aí pra gente. Oi, Stephanie. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo e contigo? Tudo certo também, seja bem-vinda, que hoje é ao vivo, né? Quando a gente fez a entrevista, ela estava um pouquinho nervosa, gente, mas depois foi embora, tanto que aceitou fazer a live. Verdade. Obrigada pelo convite, né? É uma alegria imensa também estar compartilhando um pouquinho dessa minha história aqui, porque o livro realmente é uma parte muito importante da minha vida. Aham, legal. Então, para a gente, né, começar a mergulhar aí um pouquinho no conteúdo, tu sempre teve essa vontade de escrever? Conta um pouquinho para quem não te conhece, né, o que tu faz, qual que é a tua profissão, também já mudou de estado, né, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então, é assim, eu sou natural, né, de Porto União, no norte aqui de Santa Catarina, divisa com o Paraná, mas atualmente eu tô morando aqui em Brusque porque eu sou formada em educação física, né, eu sou bacharel em educação física e eu trabalho na minha área, atuo na minha área. Mas a escrita, ela sempre me acompanhou, tipo assim, desde sempre. Quando eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, eu escrevia quando acontecia alguma situação no meu dia a dia, alguma desilusão até mesmo amorosa, de adolescência. Então eu sempre gostava de escrever, eu sempre tinha esse hábito de escrever. E eu fui mantendo, fui mantendo. Tanto que eu tentei, fui fazer faculdade fora, tentei em Santa Maria, não deu certo e eu levava meus caderninhos sempre junto, sempre comigo para Tu faculdade. escrevia tipo no diário, assim. E era tipo um diário. Na verdade, eu nunca tive assim, tipo, um livrinho próprio. Né? Eu lembro que eu ganhei um livrinho da minha tia, que me acompanhou. Esse livrinho depois me acompanhou. Mas eu sempre tive assim, ou escrevia no celular, ou escrevia nos cadernos até da faculdade, sabe? Virava no final da folha, escrevia. E sempre foi indo, foi indo. Aí quando eu comecei a faculdade de educação física, que foi quando, tipo assim, eu dei uma parada no meu primeiro relacionamento ali também, aí eu meio que, tipo assim, escrevia vez ou outra, porque a faculdade também, tipo, eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite e às vezes não queria mais nada, queria chegar em casa e descansar. Mas, assim, foi basicamente com os meus 15 anos que eu comecei a escrever e desde lá, assim, a escrita, eu não imaginava que ela ia tomar essa proporção que ela tomou, né? Eu sempre comentava que eu queria um livro. Queria escrever meu livro, queria ter meu livro publicado, mas eu não imaginava que esse sonho se realizaria ano passado, né? Mas foi basicamente isso. Então, tipo, já fazem 8 anos que eu escrevo e só ano passado que eu tive coragem, digamos assim, para colocar esses escritos no mundo. De publicar mesmo, Isso né? mesmo. E a faculdade tu fez no Rio Grande do Sul, Não, é isso? eu tentei no Rio Grande do Sul, só que eu fiz química lá. Lá não deu certo. Aí eu voltei para casa dos meus pais, lá em Porto União. E aí lá em Porto União, né, na União da Vitória, na verdade, que é a faculdade, eu cursei educação física. Aí eu sou formada, sou bacharel em educação física mesmo. Não tem nada a ver com o que eu escrevo. Mas eu me formei em educação física em 2019. Ah, tá. Não, é que eu entendi que tinhas cursado no Rio Grande do Isso, Sul, eu quer dizer que a cursei, gente conversou, né? eu fiquei quase Aham. meio ano lá. Acho que deu o quê? Uns 3, 4 meses que eu fiquei e daí eu acabei voltando. Bom, gente, como eu falei, né, no Seja Dona de Si, ela fala um pouquinho da arte de se conhecer, até vou ler aqui para vocês.
alguns trechos, algumas citações do livro para a gente, né, ir vendo ali como que ela teve a inspiração. Numa delas, num trecho, tu fala que escolhas nunca são fáceis, né? Independente se for uma mudança de cidade, de emprego, mas quando a gente se conhece, começa a dar importância ao que tem importância, né? E como foi essa tua descoberta? Por que tu quis abordar esses assuntos no livro? Então, foi exatamente, foi em detrimento a tudo que aconteceu. Eu tinha muitos textos, né, guardados que já me acompanhavam. Então, muitos deles eu acabei, remodelando. E esse texto, ele foi basicamente uma remodelação e eu trouxe junto toda essa minha trajetória, né? Porque a gente sempre, tipo assim, carrega esse peso das mudanças, né? E a gente sabe que, tipo assim, às vezes acabamos dando importância ao que não tem importância. E eu quis dizer justamente nesse sentido que, assim, o que é importante para mim? Hoje, para mim, Stephanie, eu sei que é importante é a minha família. A minha pessoa, o que eu sou e logo comigo abaixo tá a minha família. Porque certamente sem eles eu não teria feito basicamente nada. E é isso que eu trago no livro. Que a gente tem que dar importância ao que nos apoia, ao que nos sustenta, ao que nos ajuda. Porque muitas coisas a gente se importa sem necessidade. Né? Eu trago também assim, porque fulano falou isso, mas a gente só pode, tipo assim, a opinião do outro só vai ser importante pra gente se a gente der esse valor pra opinião do outro. Porque se a gente não der o peso da opinião do outro, isso não vai afetar a minha vida, porque eu sei o que eu sou e aonde eu tô querendo chegar. Então, esse trechinho fala basicamente disso, que a gente tem que ter em mente que o que importa pra mim muitas vezes não é o material, né? No meu caso, né? No meu caso não é o material, é o sentimental. E aí eu quero deixar isso para as minhas leitoras. O que é importante para você? Você está realmente focando no que é importante ou no que é passageiro, digamos assim? Uhum, com certeza. Bom, aqui também falasse. Ai, meu Deus, a minha letra é uma coisa de louco, né? Eu acho que nem eu entendo. De não perder a nossa essência, né? Que é justamente, tem gente que se preocupa tanto com ter, esquece do ser ou acaba mudando para agradar alguém, não se adaptando. Aí até ali num trecho do livro comenta, é claro que a sociedade, né? A gente tem regras, vamos dizer, morais e compromissos para obedecer, né? Senão seria uma baderna também. Então, eu sempre comento aqui, quando eu entrevisto coachings e tal, porque tem muita gente que pensa, então é não se importar com a opinião do outro, eu vou sair fazendo qualquer coisa, ou tipo, dane-se a minha vida, né? Tipo, não devo satisfação para ninguém. Não é bem assim, Exato. né? Mas é justamente manter esse negócio da essência, né? Então, podias falar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso, claro, é exatamente isso, sabe? Inclusive nesse texto, eu lembro que esse texto acho que eu fiz quando eu tinha lá meus 17 anos. Porque a gente sempre foca em ter um carro melhor, em ter uma casa melhor, em ter uma vida melhor, em ter um salário melhor, em ter. Mas o que eu tô fazendo pro meu ser, sabe? Eu sei que, tipo assim, na sociedade a gente tem as regras e tudo, e a gente tem que seguir essas regras. Mas não é porque numa empresa me diz que eu tenho que ser ABC que eu não posso colocar a minha essência nesse ABC, né? A gente pode e deve se colocar e se mostrar como a gente é. A gente é cheio de vulnerabilidades e o que as pessoas têm medo de mostrar é justamente essa parte de que eu vou dar um exemplo meu prático mesmo, de que eu sou estressada, de que eu sou nervosa, de que às vezes eu me irrito. Isso faz parte de quem a Stephanie é. E eu tenho que acolher isso e entender que isso sou eu para que eu entenda toda a minha essência. Então é essa relação que eu quero entre o ter e o ser. A gente às vezes se preocupa muito com ter um status, ter um carro, ser, né, tipo, ter. Mas será que eu tô olhando para mim e vendo que apesar de tudo, eu tenho as falhas e os pontos positivos. E é isso que vai me tornar uma pessoa em essência, né? Porque não adianta a gente querer esconder essa parte negativa, essa parte de, não, ela é
uma querida, ela é um amor, mas ela também tem os dias ruins. Todos nós temos dias ruins. E a gente ficar omitindo isso é ficar mascarando quem a gente não é. E é isso que eu quero trazer no livro, justamente. Não, você não precisa fingir ser quem você não é. Você pode mostrar ser vulnerável, porque é isso que vai fazer com que você se torne única. É isso que faz você ser única, né? Essa é a tua individualidade. E humana, né? Porque ninguém é um Exato. robô também, né? Todo mundo tem luz e sombras, né? Porque a gente vê muito, inclusive aqui no Instagram, a gente vê muito, tipo, ai, porque nosso corpo perfeito e não sei o que, não sei o Good que. vibe. Mas ela é humana? Pode ter certeza que ela é humana, só que ela não mostra, né? Ela não mostra esse lado, essa parte dessa vulnerabilidade, desses sentimentos que acontecem. Porque todo mundo tá passando por alguma dificuldade em qualquer momento da nossa vida. Agora mesmo a gente tem alguém passando alguma dificuldade. E isso é real. Só que muitas vezes algumas pessoas preferem mostrar esse processo como um processo de evolução e muitas vezes tem pessoas que preferem segurar esse processo e mostrar só quando já superaram, né? Tipo, ó, superei, passei por isso, então quero mostrar para vocês que é possível. Ótimo. Tô por Exatamente. cima. Exatamente. Até ontem eu comentei com uma amiga, assim, né, que nessa sociedade de aparência, de Instagram, de um cuidar da vida do outro, tipo, a fulano tá viajando e tal, e sempre aquela competição de eu não posso ficar por baixo. Uhum. Aí eu falei, ter casa financiada, carro novo financiado, depois não dormir com os boletos, até eu consigo, né? Qualquer um consegue. Exato. Então, é bem isso, assim, tu vai se deixar, né, influenciar por essa cobrança externa e ser uma coisa que tu não é, ou tu vai dormir com a cabeça, né, tranquila, sem perder a essência, mas sem, né, criar, tipo, esses personagens e essas máscaras para agradar, para dizer que, ai, tô bem, né, não tenho problemas, não tenho dificuldades, né? Exatamente. É vocês que são os errados. É bem isso. É bem complicado. E antes até postei no meu perfil também, porque acompanha-se muito perfil de espiritualidade e tal, e aí, né, o cara até postou assim, tipo, fuja dessas pessoas que, é só good vibes, é evoluída, e tudo que acontece é porque eu atraio, e se algo aconteceu de ruim é porque eu mereci aquilo. Tipo, não, né? Todo mundo é humano, todo mundo tem os dois lados e Exato. vai ter altos e baixos, fracasso e sucesso. Então, quem entra muito nesse papo corre que é furada, né? Inclusive, uma vez eu vi um termo, assim, eu não sei se é realmente verídico, mas eu já ouvi de vários lados, né? Eu sempre acompanho bastante psicólogas também sobre positividade tóxica, sabe? Era isso mesmo. Sempre afirmando, afirmando, afirmando. E eu lembro que uma vez comentando com uma pessoa, ela falou assim: nossa, criaram até esse termo. Eu falei: não, mas é porque realmente é uma coisa que existe. Porque eu sei que a gente tem que afirmar e ter pensamentos positivos, eu sei, mas uma vez, inclusive, o prefácio do meu livro foi feito por uma psicóloga, uma amiga minha. E ela colocou assim, que não tem nada demais eu me mostrar vulnerável, porque eu sou isso também, sabe? Então, tipo, tudo bem, eu tenho que ter pensamentos positivos de que vai dar certo, de que eu vou conseguir, mas eu também tenho que entender que esses momentos ruins, essas coisas, esses sentimentos ruins que estão acontecendo, eles vão fazer parte do processo para que eu consiga chegar lá, para eu ter mais força, para eu ter mais convicção, para eu ter mais foco, para me mostrar o caminho de uma melhor maneira, sabe? Não ficar que nem você falou, sempre, meu Deus, só pra frente, só pra frente, só pra frente, só pra frente, como se nada do restante importasse, né? A gente tem que também... Até porque se tu tenta camuflar e abafar, depois isso pode vir muito pior lá na frente. Exato, tipo, vira uma bolha, né? Vira uma bolha e depois explode. Isso, exatamente. Bom, eu queria saber como que surgiram, né, esses assuntos que tu aborda no livro, assim, foi tudo experiência pessoal, foi depois dessas tuas mudanças? Basicamente. Teve, assim, algo inspirado em alguém? Tem algo, tem. É tipo uma mistura de tudo. Então, tem experiências pessoais minhas, né, experiências que eu vivi, e experiências que eu presenciei no sentido assim, eu via ao meu redor acontecendo. Então, eu sempre falo que o livro, ele é baseado no que eu vivi, no que eu senti, no que eu via também. Então, muitas dessas situações já aconteceu comigo,
Às vezes ainda acontece, porque é uma coisa que a gente sempre está mudando, sempre está em constante mudança. Mas teve situações assim que foram específicas que aconteceram com algumas pessoas que eu olhei assim e falei, não faz sentido. E aí vinha aquele insight e eu pegava e escrevia. E às vezes acontece muito, tanto que eu às vezes simplesmente, tipo, teve um acontecido no mês, acho que mês passado, com uma senhora que é minha aluna na academia. E aquilo me deu uma vontade de escrever. Eu falei assim, gente, como que pode? Foi uma coisa assim totalmente fora do meu contexto, digamos assim, e eu simplesmente só coloquei, sabe? Só lancei pra fora, porque foi um sentimento que me gerou e eu transformei aquilo ali num texto, em alguma coisa que eu pudesse guardar também. Uhum. Mas é bom, né? Eu acho que é mais ou menos assim o que eu tenho aqui no canal, assim, que o que eu quero transmitir, tu tem que pôr pra fora, porque, né, guardar aquela informação só pra ti não vale a pena. Tipo, Exato. vamos passar pra frente. Tanto que, assim, quando eu iniciei aqui no perfil, que foi em janeiro do ano passado, porque é recente, eu não imaginava que ele tomaria essa proporção de ver que pessoas se identificam com o que eu escrevo, de ver que outras mulheres também gostam. E eu fiquei assim, oh, caramba, sabe? Tipo, isso pode ajudar outras pessoas também. Então, aí foi desse sentimento que eu falei assim, não, vou continuar, vou continuar. Agora eu tenho diminuído mais o meu ritmo de escrita por conta do meu trabalho aqui, porque eu não trabalho, ainda não é o meu trabalho principal. Mas sempre que dá, eu sempre coloco pra fora, porque é minha maneira de externar também o sentimento e é a maneira de guardar isso pra mim depois, como tipo um lembrete ou como uma história para eu poder até colocar no próximo livro. Ah, tu já tá pensando no próximo, ou já tá Já. escrevendo? Então, assim, como eu tenho muitos textos guardados, eu consegui metade, tipo assim, para esse, e eu já tenho texto suficiente para o meu segundo livro. Tanto que já existe nome, já existe conceito de capa para o livro, e existe a possibilidade de ano que vem ele já estar indo para a editora para dar sequência, sabe? Então, assim, o desejo de continuar escrevendo existe. Aham. E como que foi esse processo, né? Tipo, da elaboração, que a gente sabe, não é só ter o texto, tem que, né, fazer aí o passo a passo para a publicação. É como que tu conseguiu colocar esse sonho em prática até para, né, como tu fala ali, se alguém tem um sonho, tem que correr atrás. Então, esse era o teu, como que tu conseguiu realizar ele? Então, eu fui assim, foi literalmente uma coisa muito louca. Ele não estava nos meus planos, eu falei, sabe do que? Vou. Foi mais ou menos em abril, se eu não estou enganada, abril, maio do ano passado. Tava conversando, eu não lembro quem exatamente, e a pessoa falou, e a pessoa me deu tipo assim um cutucão. Mas se você não tentar, você não vai saber. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, aquilo, caramba, eu tô adiando esse sonho de ter um livro já há um tempão. Sempre quis. E aí foi quando eu comecei, eu falei, não, vou colocar tudo no papel. E daí a gente tava na pandemia, né? Em maio já estávamos na pandemia, então eu fiquei ali 2 semanas em casa, sem trabalhar. E nessas 2 semanas, assim, eu não dormia antes das 3 da manhã. Minha mãe e meu pai podem confirmar, porque eu ficava lá. Vamos lá, vamos escrever, vamos editar, vamos arrumar, escrevi tudo. Aí imprimia tudo, arrumava, porque eu sempre gostei de ter no papel, sabe? De ter escrito no papel. Então eu imprimi tudo o livro, revisei a mão para ver se estava tudo certo, voltei pro computador, arrumei o que precisava arrumar. E aí eu falei, putz, e agora? Tô com ele pronto, mas para onde que vou, né? Eu vou procurar editoras, porque eu sabia que independente, tipo, poderia fazer de maneira independente? Poderia, mas talvez me levaria muito mais, seria um trabalho um pouco mais longo, digamos assim. Eu queria publicar ele no ano passado, no meu aniversário. Aí eu falei assim, vou procurar editora. Foi umas 2 editoras que eu vi, eu falei assim, não tem condições, esse valor é muito absurdo. Era um valor assim muito acima do que eu olhei assim, não dá, não tá fora, sem cogitação. E nisso eu fui pesquisando, isso aí já era junho mais ou menos, junho para julho. A minha irmã me indicou uma editora que é daqui de Brusque, a editora Cores e Valores, da Teoma, porque a minha irmã tem os livros da Luísa, que é filha da Teoma. E ela falou, mana, tem essa editora que eu acho que tem muito a ver com o que você quer trazer, Cores e Valores.
Então, dá uma pesquisada, pergunta pra ela. Eu falei, sem pretensão nenhuma. Eu falei, não, beleza. Dito e feito, comecei a conversar com a Teoma e assim, foi uma relação muito boa. Ela foi muito clara em relação ao processo e ela foi uma pessoa, mesmo distante, porque eu ainda estava em Porto União, que ela parecia assim, tipo, tava ali, do meu lado. E ela falou assim, a gente vai conversar o que for melhor pra você, o livro é seu, eu só vou estar dando norte pra você, a gente vai estar ajustando as coisas pra ser a melhor maneira pra você, porque assim, eu quero que você tenha uma experiência boa com o teu livro. Eu não quero que o livro seja bom só para mim, para minha editora, né? Eu quero que seja bom para ambas as partes. E aí eu fiquei de dar uma resposta e acho que uma semana depois eu falei, não, é com ela que eu vou fazer o processo. E aí em julho do ano passado a gente iniciou o processo. Eu fiquei assim 2 meses, sem brincadeira, 2 meses para definir a capa do querido. Porque a gente não entrava num consenso, porque o capista não estava entendendo, a gente não estava se entendendo. Eu falei, meu Deus, essa capa não vai sair, o livro sai e a capa não. Aí a gente conseguiu finalizar a capa e eu tive que adiar o lançamento, porque o livro não ia, devido a todas as alterações, o livro acabou sendo adiado. Mas aí, graças a Deus, assim, elas fizeram todo o processo, todo o processo, desde correção, diagramação, a capa. E aí quem ficou responsável pelo lançamento é o próprio autor, que é a maneira que ela trabalha. Mas uma coisa que eu acho mais interessante é que assim, sempre quando ela tinha alguma mudança no livro, dentro do livro, ela nunca mudava, ela sempre marcava, Stephanie, estamos querendo alterar isso aqui, você deixa, você não deixa, tá bom pra você, não tá bom pra você. E eu sempre pensando assim, ela sempre falava na questão vendável do livro também. Eu falava, não, por mim tudo bem, sem problema. E o resto era só correção ortográfica mesmo. Então, que ela foi colocando pontuação, mudança de verbo, essas coisas. Porque sempre ela perguntava. Então não era aquela coisa assim. Por isso que eu falei, o meu processo com editora foi muito bom. E eu sei que muitas pessoas não têm essa relação. Porque muitas editoras você deixa o livro lá e você só vai ver o livro no final. E aí quando você abre o livro, você olha, mas nem era isso que eu queria. Não é isso. Exato. E aí, graças a Deus, o meu processo foi muito tranquilo, sabe? Porque a Teoma em si sempre deu essa abertura, porque a editora em si é assim, sabe? E aí, em dezembro do ano passado, eu lancei. Então, foi assim, foi uma corrida contra o tempo. Foi basicamente, eu peguei, vamos botar o sonho em prática. Coloquei, e aí eu fui atrás, todos os dias trabalhava um pouquinho nele, ficava atrás, arruma isso, arruma aquilo, vê o que tem que fazer na capa, o que tem que mudar na capa, o que tem que mudar dentro. E assim, nunca tive nenhum atrito, graças a Deus, assim, foi super tranquilo. E aí o restante, né, o processo de publicação, o processo de lançamento, aí é em função do autor mesmo, né, que o autor, no caso da editora que eu trabalho, é assim, o autor que, lança o livro, né, ele vai arrumar a data, vai, né, ver o local, no meu caso, como era em Porto União, mas foi super tranquilo, eu super indico, assim, sabe? E então tu criou um calendário, um planejamento, metas ou assim, né, só para quem tiver curiosidade, eu quero fazer tal coisa. Como que tu organizou para tirar isso, né, da cabeça e pôr literalmente no papel? Foi mais como metas, sabe? Eu não cheguei a criar um calendário. Eu coloquei como meta assim, eu quero ter o meu livro publicado até dia 30/10/2020, que é o dia do meu aniversário. Aí eu falei assim, tá, o que eu vou fazer? Aí foi quando eu comecei, eu falei assim, eu vou me destrinchar nesse primeiro mês, arrumar, que ali em maio, né, que eu comecei, arrumar maio, junho, para arrumar o livro. Aí em junho, eu falei assim, agora eu tô com o livro pronto. Depois que eu arrumei todo o livro, que eu tava com ele assim, estou com o conteúdo zero bala, eu falei, agora eu posso ir atrás de editoras. Que daí foi o processo de buscar a editora. E aí, quando eu coloquei na editora em julho, basicamente, aí eu não me preocupei muito com, assim, elas faziam, eu só perguntava, Teoma, eu preciso disso pra tal data. A gente marcava, não, Stephanie, podemos marcar para essa data? E toda semana, a cada 15 dias, normalmente, a gente sempre tinha uma reunião. Ela sempre marcava uma reunião, essa semana eu vou conseguir te mandar a primeira ideia de capa. A gente sentava, fazia uma chamada, ela me mostrava a ideia e falava, não gostei disso, disso, disso,
ela falava, também achei que não ficou legal. E aí assim a gente foi trabalhando. Mas a minha meta era o meu aniversário. Como eu tive os atrasos por conta da capa e tudo, aí eu falei pra ela, não, falei, então até dezembro é o meu prazo, tipo assim, limite. Tanto que o livro chegou pra mim, todas as caixas chegaram, acho que dia 29, 28 de novembro, alguma coisa assim. E aí eu decidi que eu lançaria no dia 12 de dezembro, né? Que daí eu falei assim, não, agora que os livros estão aqui, eu farei o lançamento. Era para ter sido feito lançamento físico, por conta da pandemia acabei não fazendo, mas basicamente assim, eu tinha a meta da data, eu quero lançar em tal data. Né? E aí, a partir disso, eu fui traçando pequenas metas. Ó, eu tenho que, antes de falar com a editora, eu tinha que ter o livro completo, porque não ia adiantar eu querer mandar, né, o conteúdo, sendo que ele estava em partes. E daí, assim, eu fui por partes e até chegar no produto final, digamos assim. Entendi. Só para te avisar, às vezes eu tô olhando aqui, mas é no computador, tá? Para ver o livro e as perguntas. Não, sem Mas problema. não tô prestando atenção, porque senão vai pensar, gente, estou falando sozinho. Não, capaz. Num trecho, Stephanie, tu comenta, né, que morar sozinha não é fácil, mudar de profissão também não. E tu dá muito esse conselho, acredite, né? Que eu acho que resume aí o teu processo de ter conseguido publicar o livro. A gente falou da positividade tóxica, né? Que não seria nesse caso, mas é essencial a pessoa acreditar nela e nos sonhos, né? Exatamente. Então, assim, essa parte foi basicamente um compilado do que aconteceu comigo, porque antes de vir para Brusque, eu tentei ir para Francisco Beltrão. Então, eu morei em Francisco Beltrão. Eu tenho parentes lá, sabia? Olha só, eu morei Olha só, a minha tia estava aqui assistindo, vai que ela te chama daqui a pouco. Vai, olha só. Então, eu morei 2 meses lá em 2019, os dois, novembro e dezembro. Fui para lá por conta de uma proposta de emprego também na área de educação física. Aí começou tudo, assim, que não deu certo. Lá foi um ambiente, assim, que foi bem complicado para mim. Era muito mais longe da minha família. Era um ambiente, era uma cidade que eu senti que era longe de tudo. O pessoal lá, eles são mais na deles, assim, eu me estranhei bastante. Então, tipo assim, pra mim aquilo tava sendo sofrido demais. E aí foi quando eu voltei em janeiro de 2020 pra Porto União. E foi essa mudança, porque eu mudei, eu larguei as piscinas em 2020, porque eu sou professora de natação, eu larguei as piscinas e eu falei assim, não quero mais educação física, não quero, tipo, chega. E aí foi por isso. Isso antes de mudar pra cá. Isso antes de mudar pra cá. Porque daí em 2020 eu fiquei lá em Porto União, saí das piscinas, voltei a trabalhar com o meu pai e fui babá do meu sobrinho. Então durante o ano de 2020 inteiro eu fiquei na empresa da família e fiquei cuidando do meu sobrinho. E nisso tudo nasceu o livro. Então nesse processo todo nasceu o livro. E agora eu tive uma nova mudança. No início desse ano de 2021, eu resolvi voltar para as piscinas, por conta que, assim, eu gosto da minha área, gosto, e eu falei assim, vou encarar ela novamente para poder, tipo assim, seguir o meu rumo, digamos assim. E surgiu essa oportunidade aqui em Brusque. E aí foi quando eu me mudei pra cá esse ano e tô aí agora desde fevereiro de 2021. Só que agora, assim... Era pra ser, então, né? Mas foi uma mudança, assim, totalmente diferente, sabe? Eu me senti muito mais, assim... O ambiente em si, a cidade em si, pra mim, foi muito mais acolhedora. Então, pra mim, tá sendo um processo muito mais tranquilo, digamos assim. Bom, tu também escreveu que a pressa é inimiga da conquista, né? Tu acha que ter toda essa paciência, né? Acabasse de dar o teu próprio exemplo de fazer toda essa transição e esse planejamento é fundamental. Tu também, tipo, não ter aquela afobação e não ser ansiosa para alcançar o resultado que a pessoa deseja. Exatamente. Eu sei que a gente tem a ansiedade em si, ela é natural do nosso organismo, né? A ansiedade em níveis normais, digamos assim, porque é uma defesa do nosso corpo, porque tipo assim, é igual a gente sentir medo, é uma defesa do nosso corpo, uma coisa que a gente... É a sobrevivência, né? Que é a sobrevivência. Só que a gente querer antecipar
vai fazer com que a gente entre num ciclo ali, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, e a gente fica parado, e a gente acaba parando no lugar e não fazendo nada. Então, por isso eu digo que a pressa é inimiga da conquista. E hoje eu consigo ver isso, sabe? Se eu tivesse, sei lá, ficado mais ansiosa, porque assim, eu quero às vezes as coisas rápidas, é coisa minha mesmo, realmente. E às vezes eu às vezes fico pensando, meu Deus, eu já podia ter feito um monte de coisa, não sei o que, mas eu paro, respiro e falo, não, mas calma, eu preciso entender que isso é um processo. Tudo que a gente tá passando é um processo, né? Então a gente tem No que seu ter. tempo. Exato, a gente tem que ter calma e tipo assim, beleza, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô fazendo o que eu posso nesse momento pra futuramente eu estar colhendo os frutos de tudo isso, né? Então, tanto que sexta-feira eu tava fazendo uma retrospectiva na minha cabeça, eu falei assim, caramba, tipo assim, em 2019 eu me formei, fui embora, voltei, 2020 lancei um livro, publiquei um livro, em 2021 eu saí de casa de novo, eu falei assim, às vezes a gente não percebe isso, sabe? A gente às vezes quer tanto lá na frente e a gente não consegue ver os pequenos detalhes e todos. Passos que já deu, né? Exatamente, os pequenos passos que você já deu nos dias passados para você estar onde você está. Então, por isso que é muito importante. Sei que é difícil, mas a gente precisa ter calma muitas vezes, porque senão a gente fica louco. Verdade. Ainda mais nesse momento tenso que a gente está vivendo, né? Exatamente. Vou ler um trechinho aqui agora, tá? Tá bom. Colocar, não sei qual é o capítulo exato aqui, a página 32. Muito provavelmente você já deve ter se frustrado, assim como a grande maioria das pessoas, mas encare isso como mais um degrau nessa escalada a qual está trilhando. É isso que a torna diferente daqueles que preferem ficar no chão. Decida vencer, decida levantar e passar por mais esse obstáculo para então subir mais um degrau dessa escalada. Então é bem isso, né? Passo a passo, devagar, né? Aquela coisa devagar e sempre do que querer se afobar, né? De uma E não vez. conseguir alcançar a meta. Exatamente. Eu vi uma vez uma imagem que era basicamente assim, era uma escada, era um pedaço de uma escada e a pessoa, tipo assim, subindo um degrau e o segundo. E aí depois a escada como um todo, né? Tipo assim, na imagem principal, aqui na primeira imagem, mostrava a pessoa, tipo, já tá chegando no topo, basicamente. E aí depois, quando focava de longe, mostrava que não, que ele ainda tinha um longo A escada percurso. continua, né? Exatamente, a gente está chegando, a gente sempre está chegando, mas a gente sempre tem que continuar porque a gente sempre pode melhorar, sempre pode aprender mais, sempre pode estudar mais e sempre pode conhecer mais, né? Então isso é o principal. E às vezes quando tu desiste ali naquele degrau, tipo, só faltava mais um para chegar onde tu queria, né? Tipo, você tava. Tanto que acho que era, ele tava, tipo assim, mostrava ele bem próximo, alguma coisa assim. E eu falei assim, é isso. Às vezes a gente, tipo, vou desistir, vou largar tudo. Eu sei porque eu já fiz isso, eu já larguei a minha profissão. Mas assim, de tanto. De perceber que não era o meu lugar. Tipo, lá em Beltrão não era o meu lugar. E tá tudo bem, sabe? Aqui em Brusque é o meu lugar? É, mas eu já sinto diferente. Tipo, eu gosto de trabalhar na academia? Gosto, mas eu já quero mais do que academia, porque hoje eu vejo que, tipo assim, o livro me dá muito mais gás, sabe? Falar sobre o livro, escrever cada Que vez é, mais. digamos, a tua paixão, né? Exatamente, é onde eu quero depositar cada vez mais a minha energia. Mas eu entendo e eu sei que, tipo, a academia é o processo para eu chegar até lá. Inclusive, eu sempre falei isso com amigas minhas e até na própria terapia. Elas sempre falavam, Stephanie, esse é o processo. Você está passando pelo processo. Então, a gente tem que entender que às vezes a gente não está onde a gente quer, mas a gente está colhendo, está crescendo, está andando um passinho por vez para chegar lá. Com certeza, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Exatamente. Bom, aqui tu fala, inclusive você é quem escolhe ser, né? Uhum. Conforme o curso da vida, vamos adquirindo experiências através do compartilhamento de ideias, opiniões e também lugares. Vamos descobrindo novos sonhos e superando tantos outros obstáculos. De nada adianta promessas ou juras de amor, é preciso paciência. Nada que nos é dado é em vão. Vivemos em um mundo de padrões. Esquecemos que a felicidade reside nas coisas mais simples e que o principal para ser feliz é ser você.
né? Comente esse trecho aí pra gente. Então, essa frase me lembra muito o amor. Eu não lembro o motivo, mas porque assim, a gente se importa tanto com coisas fúteis que a gente, tipo, digamos assim, que a gente esquece dos pequenos sentimentos, né? Do amor, do carinho, da amizade em si. E a gente não se dá conta de que isso também é importante para as nossas relações humanas. Tipo assim, qualquer relação que a gente vá ter, tanto amizade como familiar, como empregatícia, a gente sempre vai ter divergência. Isso é um fato. Em qualquer lugar, porque eu sou diferente de você e vice-versa, né? Só que aí que tá, essa é a beleza de a gente perceber o que eu posso aprender com essa pessoa. Essa pessoa ela é um pouco mais concentrada, ela é um pouco mais paciente. Então eu posso trazer isso pra mim. Essa pessoa. Tu sempre pode pegar alguma coisa boa, né, de alguém. Exato. Essa pessoa já é um pouco mais impulsiva, já é um pouco mais explosiva. Não, peraí, então vamos manter, deixar ele calmo ali para não querer que a pessoa, né, seja explosiva. Então é exatamente isso, sabe? A gente reconhecer esses pequenos detalhes que fazem a gente ser quem nós somos, porque cada um tem as suas particularidades e as suas peculiaridades. E a gente não pode menosprezar isso, né? A gente não pode, tipo assim, querer ser o que a gente não é. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito espalhafatosa. Então agora eu vou fingir que eu não dou risada mais, vou me conter só para caber dentro de um círculo de amizade. Naquele espacinho, né? Exato. Não Por dá. exemplo, Dura até um tempo, mas não vai longe. Exatamente, você vai ficar um mês, pode até ser um mês, mas depois você vai começar, tipo, aquilo vai te fazer mal. Porque você tá, tipo, tá reprimindo a tua própria essência. A tua essência. Você tá reprimindo quem você é. E isso não vai ser saudável pra você. Tanto que tem muitos filmes, né, que eles fazem isso. Que a pessoa, tipo, deixa de ser quem ela é, e aí ela vai ficando abatida, e depois ela dá um boom, né, que ela percebe, meu Deus, mas eu tinha que ter deixado, né? Porque a pessoa vai aceitar você como ela é. Se a pessoa realmente, seja uma amizade, seja num namoro, seja família, se a pessoa realmente gostar, te amar, ela vai te aceitar exatamente do jeito que você é. Tipo, não existe isso de, ai, não tem. Existe sim. Só que a gente tem que entender que a gente também tem que ceder, né? Não é só o outro querer nos aceitar. A gente é uma via de mão dupla, né? Não é só uma via única. Com certeza, e é sempre aquilo que eu vejo, né? Se a pessoa ela exige que tu mude para se adaptar a ela, então não é amiga, então não te ama, né? Então abre o olho. Exatamente. Gente, aqui só, né, pra gente continuar a live, a gente vai sortear um livro. Eu não sei se a Stephanie pensou alguma coisa, mas eu acho que, né, quem tiver interesse pode colocar o nome aí no comentário. Ou mandar um direct pra gente, que daí a gente depois anota certinho, tá? Os nomes e ver como vai fazer esse sorteio. Deixa eu pensar aqui, não sei se tu pensou de fazer durante a live ou se a gente pode fazer depois. Fazer um print da tela e repostar, o que tu acha? Pode ser. Acho que essa da ideia do print da tela é legal. Repostar, marcar a gente. Uhum. Então tá, então vamos fazer assim. A primeira pessoa que der o print aqui na tela, né, e repostar falando que tá na live sobre o livro, marcar alguma coisa, marca o Finas e Poderosas ou a Stephanie, né, mas marca o Finas pra gente saber que é da live. Aí a primeira que postar, depois a gente vai ver ali que republicou e a gente entra em contato para mandar o livro. Pode ser? Pode sim. Então tá. Então, mulheres, quem quer saber mais aí sobre autoestima e dicas, faz essa tarefinha aí que a primeira que postar vai receber depois. É bom que, né, tem um envio online, então fica prático para mandar também. Pode deixar. Uhum. Bom, vamos seguindo aqui então. Outra coisa que tem bem interessante aqui, que é uma coisa que eu acredito muito, que é preciso conhecer antes de julgar, ouvir antes de falar e não se intrometer à torto e à direita em qualquer que seja a situação. A autopreservação é incrível, que é bem isso, né? Muita gente, às vezes,
só vê a situação de longe e já vem com julgamento, começa a falar mal de todo mundo, tipo, nunca nem viu a pessoa, não conhece nada da história, né? Já cria aquela capa Exatamente. e, né, a gente sabe que na sociedade tem muito disso. E por isso, né, que às vezes quando tu não se envolve em fofoca ou até tenta se preservar mais, tu é tido como, é diferente, estranha porque, né, Se não você se participa. tipo, ativamente, digamos assim. Mas é basicamente isso. A Isso. preservação é fundamental. E às vezes você tá ali, você não quer se meter, você não quer se envolver, e a pessoa vem e se intromete. Então, é isso que eu quero exatamente trazer isso, porque eu sei que a gente julga. Às vezes a gente julga inconscientemente. A gente é humano, O né? tempo todo, Não né? tem. Mas agora, tipo, a gente ficar criando situações ou se intrometendo onde a gente não é chamado, ou se intrometendo em momentos em que não é para se intrometer, isso não vai causar mal, sabe? Isso não causa mal para outra pessoa. Isso causa um mal para você também, né? Por exemplo, eu ficar me intrometendo muito na vida da fulana, na vida da ciclana, talvez isso para ela nem vá afetar, porque eu vou estar mais preocupada com a vida dela do que ela preocupada com a minha opinião, digamos assim. Então é basicamente isso, a gente precisa se preservar, porque a nossa saúde mental, ela é nossa. Não adianta, não adianta eu querer colocar essa responsabilidade na mão de outra pessoa, né? Eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, ninguém vai fazer isso por mim. Com certeza. Até vi também um post bem legal, que, não sei se a grama do vizinho é mais verde, porque estou muito ocupado cuidando da minha, Exato. né? Então é isso, assim, ficar olhando muito o quintal do outro, né? Daqui a pouco a pessoa tá com um problema ali, não resolve o dela e quando vê não dá mais tempo. Eu até tenho, acho que algum texto aqui no livro, não sei se é no livro ou se é no meu próprio Insta, agora eu não lembro de cabeça, que ele fala basicamente dessa questão da grama do vizinho. Porque, tipo assim, e daí? E daí que a grama do vizinho tá mais bonita? Você tá se construindo, você tá fazendo o processo para que a tua grama fique bonita, né? Agora, você ficar se preocupando com a grama do vizinho, é lógico que a tua grama não vai ficar mais bonita mesmo, né? Então, a gente tem que, beleza, dele tá mais bonita? Que bom que ele continue, mas eu vou continuar aqui na minha porque ela vai ficar bonita também. Com certeza. E também aquela coisa, né? O meu amigo que é coaching sempre comenta. O fulano tem sucesso, que também a determinação de sucesso depende de cada pessoa, né? Que nem ele falou, para mim não é o material, é a família, é a base. Então, se tá tudo bem na tua família, tu é uma pessoa de sucesso, né? Porque Exatamente. o teu parâmetro é esse. Daí ele, mas vamos pensar ali, até escrever isso, né? Da pessoa ser rica e não sei o quê. Tá, mas a que ponto, né? Qual o preço que ela tá pagando por isso? Será que daí o relacionamento tá bom? Ou às vezes é bem sucedida profissionalmente, mas e sei lá, será que não tá deixando os filhos, Ou né, largados, sem tempo, não consegue dar atenção para a família? Que preço que ela tá pagando por isso? Então, é muito relativo também essa questão, né, para cada um. porque assim, eu sinto às vezes que. Eu sei que a gente busca por dinheiro, né? A gente entra nessa de tipo assim, eu quero dinheiro porque a gente vive, a gente precisa do dinheiro para Uma viver. sociedade que exige, É a né? Tu sociedade. ter as coisas para viver. Exatamente. Só que assim, não adianta nada a gente ter dinheiro, chegar lá, chegar onde a gente quer chegar, com todo o dinheiro que a gente quiser, mas a gente não ter, tipo, essa base, ou não ter como que eu vou dizer, esses valores muito bem estruturados, né? Que é o valor da Ou até com quem compartilhar, né? Porque daí quando tu tem, aparece amigo de tudo que é lado. Exatamente, porque tipo, aí você não tem os valores da família, não tem valor da amizade, não tem valor do amor. Então é exatamente isso, porque a pessoa acaba, tipo, beleza, eu consegui o 1 milhão que eu queria, mas o que que isso me A que engrandeceu? preço, né? Exatamente, você ganhou só, literalmente, foi questão monetária, você não teve o valor em si, né? O valor moral, digamos assim. Ou tipo, conquistei, mas destruindo outras coisas, então valeu a pena, né? Exatamente, exatamente. Pois é. Então,
Fica aí a interrogação para vocês pensarem essa semana. Ah, gente, a live vai ficar salva no IGTV e no canal do YouTube depois, então compartilhem, né? Assistam novamente, mandem para as amigas também, para quem se interessar pelo livro, pode, né, saber um pouquinho mais aqui no nosso bate-papo. Aqui também comentasse que cada um tem o seu tempo, né? O tempo de viajar, de ter o tão sonhado corpo, morar onde quiser. E isso é você quem faz no momento em que realmente estiver preparada. Enquanto isso, não se compare aos outros, por favor. Você é um ser com suas infinitas possibilidades e deve reconhecer isso em si mesma todos os dias. A minha psicóloga também diz, né? A comparação é o ladrão da felicidade. Tu acredita nisso? Acredito muito, muito, porque assim, a comparação é uma coisa que a gente não percebe que tá fazendo e às vezes já tá se comparando, né? A gente olha, ai, mas eu queria estar lá, e daí quando você para, meu Deus, eu já tô me comparando de novo com alguém, com a fulana, com a vizinha, e isso não é bom, exatamente por isso, porque a gente fica sempre olhando pro outro, olhando pro vizinho, olhando, né, para quem já chegou lá, digamos assim, mas a gente não consegue olhar, tipo, ah, mas eu já fiz, eu já estou caminhando, eu estou no processo, eu ainda estou subindo esse degrau, essa escalada. Então, é um trabalho, como as terapeutas mesmo falam, um trabalho um dia por vez, um dia de cada vez, um degrau por vez, e assim a gente vai subindo. E a gente precisa, por isso, aceitar tanto essas vulnerabilidades, de que a gente vai errar, ou vai tropeçar, ou vai dar uma pisada em falso, e isso não nos tira essa nossa essência, ou não tira a nossa, como que eu vou dizer, a pessoa quem nós somos, né? É isso que vai nos fortalecendo cada vez mais, porque às vezes a gente se compara sem perceber, mas a gente tem que ir sempre buscando esse autoconhecimento, esse autocuidado pra gente perceber. Não, que bom que ela tá lá, tudo bem que ela tá lá, mas eu tô aqui, eu tô no meu processo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas eu estou no meu processo. Eu tenho que sempre, levar isso como, eu tenho que aceitar o que eu sou e quem eu sou nesse momento. Porque não adianta eu fingir ser o que eu não sou. Porque aí sim realmente você vai dizer, não, você não é. Né? Você tem que aceitar que você é o que você está sendo no momento. Para você chegar lá no sucesso ou onde você quer chegar. E cada um tem a sua história, né? Às vezes, tipo, né, a gente sabe até questão de classe social, enfim, então, né, para alguns o caminho é muito mais longo do que quem tem mais oportunidade e tudo mais. Infelizmente, tem gente que acha que as oportunidades, né, pensa aí na meritocracia, que é igual para todo mundo, mas a realidade é outra, né? Exatamente. E aí, por isso a questão de Então, respeitar o tempo, né? Porque a gente precisa respeitar o nosso próprio tempo. Por exemplo, eu tive 3 oportunidades de sair de casa, uma vez em Santa Maria, uma vez em Francisco Beltrão e agora em Brusque. E eu precisei passar pelas outras 2 para eu entender que Brusque era o lugar que eu ia morar agora. Entende? Então, tipo assim, não adiantava eu querer, tanto que antes de vir para cá gerou bastante estresse, justamente porque eu já tinha tentado outras vezes. E aí eu fiquei assim, e se der errado de novo? Tá, se der errado de novo, volto para casa e deu errado de novo. Se eu não tentasse, eu não ia saber. Se eu não tentasse, eu não ia estar aqui 7 meses depois, aqui, tranquila, montando meu AP. Então é exatamente isso. Às vezes vai acontecer, vai dar errado? Vai dar errado. Mas não quer dizer que vai dar errado para sempre. Quer dizer que é um passo nesse processo que você tá querendo chegar. Era tipo assim, eu sempre quis sair de casa, desde os meus 17 anos. E nos meus 17 anos, eu não tinha maturidade suficiente para isso. Eu só saí, eu quero sair. Aquelas adolescentes bem rebeldes, sim. Eu fui. E não deu, e foi exatamente isso que eu precisava. Esse chacoalhão. Em 2019 eu tentei de novo, não deu certo também, porque não me adaptei, não estava me sentindo bem, não era o ambiente para mim. E agora eu tentei de novo e deu certo, tá dando certo, tô no processo. Então é exatamente isso, a gente tem o nosso tempo. E o meu tempo nunca vai ser igual ao tempo da minha irmã, o tempo do meu pai, o tempo da minha mãe. Cada um vai ter o seu tempo para se descobrir. com certeza. E até comentasse ali também aquela coisa, né? Cai 500 vezes, mas o importante é levantar 501, né? Exatamente. Porque é muito fácil o outro também vir em algum vídeo, alguma coisa que eu assisti esse final de semana,
ficar ali da cadeirinha, né, dele, da zona de conforto, dizendo, ai, ó, lá, errou de novo, ai, não deu certo para ela. Exato. Mas e o fulano que ganhou tudo pronto e nunca nem tentou, né? Daí é fácil apontar o erro do outro. Exatamente. Então, é muito isso, assim, é ter a coragem, né, de se reerguer e não, vou lá, vou tentar de novo, se quebrar a cara, beleza. Foi mais uma vez, mais aprendizado, né? Bem isso. Bom, aqui tu escreveu, você merece muito. Tudo que desejar, poderá conseguir. Então, tu acredita que hoje tu és a prova disso? Sou, mas ainda não 100%. Eu sei que eu já tô no caminho, mas eu sei que eu ainda tenho muita coisa para conquistar, né? Tanto que uma delas é a questão de poder realmente poder trabalhar só com a escrita, só com o digital, poder trabalhar só aqui. É um desejo que eu tenho muito forte, tenho muito cravado na minha cabeça que eu quero isso. Só que a gente tem que entender que é um processo, né? Que a gente tem que caminhar devagar. Não adianta querer correr. Em alguns momentos a gente vai precisar correr, isso é fato. Mas sim, você precisa acreditar que é real. Tem aquela questão da visualização que os coachings falam e tudo. Você pode se visualizar, exato, você se visualizar naquele lugar, né? Eu me visualizar, sei lá, me visualizar com o meu segundo livro. Então estou me visualizando. Agora eu vou buscar recursos para que esse segundo livro realmente aconteça. Então isso é possível, né? Só que depende de quem, única e exclusivamente de mim no meu caso, né? Então é isso que eu quero deixar para as leitoras também, que você pode, você consegue, só que você precisa investir tempo, buscar recursos e buscando cada vez mais situações para que você chegue onde você quer chegar. É isso aí, pessoal. Eu vi aqui o Juan, algumas pessoas, a Mai, a Jaque. Então, quem estiver acompanhando aí, o primeiro que der o print, marcar o nosso perfil, vai ganhar um livro, tá? Então, sejam rápidos aí, que a live tá quase acabando. Não sei se alguém já marcou, se eu só vou conseguir ver depois aqui, mas, né, sejam rápidos. Em outro capítulo aqui, escrevesse sobre imperfeitamente linda, né? Uhum. A sua insegurança a faz ter medo de se apegar, entregar-se e se apaixonar outra vez, apenas não ter seu coração partido novamente. E aqui tá falando do amor, mas é bem interessante como o medo, às vezes, né, paralisa, porque o medo de uma experiência anterior que não deu certo, falou ali no caso da mudança, né? Então sempre vai dar errado. Exato. Se tu tivesse medo, tu ainda estaria lá e, né, não estaria vivendo isso agora. Então, acho que não só para o amor, mas para qualquer situação. Exato. A insegurança também pode, né, travar muito a pessoa. Exato. E mesmo com o medo, a gente tem Vai com medo mesmo. Exato. Tipo assim, eu tinha muito medo de que não desse certo aqui em Brusque. Eu falei, gente, meu Deus, mas daí vai ser a terceira vez. Até minhas amigas, coitadas, já não aguentavam mais ouvir eu falar. Mas assim, como eu ia saber? Sabe? Não tinha como eu saber. Não tinha como a minha psicóloga saber, não tinha como a empresa que eu trabalho saber se eu ia dar certo ali, não tinha como ninguém saber. Era uma incógnita, né? Então, a gente tem que ir com medo mesmo. E tem que ir com a consciência de que eu vou fazer o meu melhor no momento que eu tiver ali, né? Eu estou fazendo o meu melhor para que eu consiga melhorar, né? Basicamente isso. Então, tipo, vai com medo, confia. Se der errado, chora, não tem problema. Grita com Deus se precisar, xinga dentro da tua casa, mas continua, porque a gente não pode desistir, né? Porque a gente parar. Exatamente, não pode parar, a gente tem que sempre, não, eu vou buscar pelo meu melhor, não é o melhor para o outro, é o meu melhor. Aqui a Laila Campos escreveu, já tem um livro, é maravilhoso. A Estê escreve cada palavra perfeitamente. Olha só, elogio das leitoras. Inclusive, foi uma que eu conheci aqui no digital, né? Eu conheci ela pelo digital e a gente teve uma afinidade muito boa. Fiz uma parceria com ela e acabei enviando o livro para ela. E assim,
É incrível ver que elas também gostam, que cada palavra que eu escrevo é porque realmente foi feita de coração, né? Tipo, o meu livro inteiro, eu sempre digo, eu nunca escrevi só por escrever. Foi porque realmente tem sentimento, tem emoção, e eu espero, né? E eu tenho certeza que isso pode ajudar outras tantas mulheres. E tu recebe esse retorno, assim, das leitoras sempre, essa troca, ali no teu perfil Recebo, acontece bastante. recebo, assim, volta e meia eu tenho recebido essa troca das minhas leitoras, que elas realmente gostam, que elas realmente se sentiram tocadas com as palavras, e isso é muito gratificante, tanto que às vezes cada vez que eu tô meio desmotivada, eu olho lá e eu falo, caramba, não, vamos continuar, Valeu a pena. valeu a pena. Acaba te ajudando também, né? Exatamente, porque esse também é o meu gás, é a minha motivação, além da minha própria motivação, de eu estar motivada, as minhas leitoras me motivam para eu continuar, né? Porque saber que isso também está tendo um impacto assim positivo, que essas palavras estão impactando de alguma maneira na vida de outras mulheres, isso é muito bom mesmo. E eu nem imaginava, né? Pra quem nem imaginava, como eu digo, para mim, eu teoricamente, na minha teoria, eu já tive sucesso, eu já cheguei no sucesso. Porque para mim o sucesso era ter o meu livro publicado e era ter vendas com o meu livro. Então hoje eu já vendi 100 exemplares do meu livro. Então para mim isso já é um sucesso. Isso para mim já é uma vitória e muito grande, né? Para quem é uma autora desconhecida, para quem nunca tinha pensado em escrever, com certeza é muito gratificante. Eu posso dizer, tudo bem, eu não tenho R$ 1 milhão, mas eu tenho todo esse carinho e toda essa força de vontade para continuar. Com certeza. E é legal porque, assim, ó, eu, por exemplo, sempre pensei, né? Ah, quero escrever um livro, ainda não tenho muito estruturado, mas quando tu vê alguém que já fez o passo a passo, né? Colocou ali em prática, tu já, opa, é possível, né? Se ela fez, já dá aquele ânimo assim, vou conseguir também. Exato. Então, acho que é muito isso, assim, além, né, de tu ter realizado o teu sonho, mas, né, além dos conselhos que o livro traz, também inspirar as mulheres, né, especialmente ou qualquer leitor de outra forma, assim. Exato. E o autoconhecimento é o principal assunto que tu aborda, a autoestima, aliás, ou tu fala mais alguma coisa nele? Eu falo, é basicamente isso. Ele é um livro de autoajuda, né? Autoajuda, aspectos psicológicos. E ele não tem embasamento psicológico nenhum, tá? Porque eu não sou psicóloga, mas ele fala sobre a motivação, sobre a autoestima, sobre esse autoconhecimento, de você sempre descobrir o melhor que tem dentro de você. E o segundo, inclusive, ele vai ter nessa mesma pegada, né? Ele não vai ter, tipo Mas assim, um não tem nada a ver com o outro, tipo, não, não é uma exato. Ele continuação. não é uma tipo trilogia, né? Eles não são uma duologia ou uma trilogia. Eles são independentes, cada livro é separado, mas nada impede de você comprar o primeiro, né? Ou seja, Dona de Si, e comprar o próximo que vai ser lançado futuramente. Mas são livros que tipo, eles tratam sobre essa temática, né? E ainda tem a pretensão porque a gente não sonha pequeno, a minha editora mesmo ensinou isso, porque existe uma diferença, a diferença é a mesma, entre sonhar pequeno e sonhar grande. Não tem, né? Então, tipo assim, então vamos sonhar cada vez maior. E ainda quero fazer meu livro de poesias também, porque eu também gosto de escrever poesias. Então é uma coisa que é mais futura, né? Primeiro é o segundo livro e depois as poesias, quem sabe. Gente, e tu tem vontade de fazer algum curso como jornalismo, alguma coisa assim? Não, nunca pensasse. Olha, Porque, né, ela já tá mais pra minha área do que outra coisa. Olha, eu descobri essa vontade com o livro, juro pra ti. Porque assim, eu penso em futuramente fazer uma pós em psicologia positiva ou em algo voltado para coaching, mas confesso pra você que é umas 2 semanas. Tipo assim, depois que eu saí do programa, inclusive, eu fiquei pensando, Jesus, acho que eu vou para jornalismo. Olha, O bom é que hoje não precisa mais diploma, né? Então não é por obrigação que vai ter que fazer, mas é legal também essa parte do coaching, psicologia positiva, porque já une aí com a tua área da saúde, né? exatamente, Enfim, se já tens esse talento da escrita, não há faculdade que vai ensinar. exatamente. Mas às vezes um curso na área, né, menor já ajuda Para também. dar aquela base, né? Aquela Isso. sustentação, digamos assim, para só continuar subindo, digamos.
E claro, tudo que tu for fazer, pode ser técnica de copywriting, qualquer coisa, depois vai agregar. Então, Exatamente. hoje tem muito curso na internet também que pode ajudar bastante. Uma infinidade. E para ti, para a gente finalizar aí, Stephanie, não sei se tu queres comentar qual que é o trecho favorito do livro que tu tens. Então, meu trecho favorito é o que eu não te enviei, que ele é basicamente o texto que fala, que deu o nome ao livro, né? Porque ele é o texto final. Então é aquele texto assim, porque o nome do livro ele é Seja Dona de Si, descubra o incrível poder de ser foda. Foda por quê? Fantástica, obstinada, destemida e autêntica. Então, o último trecho do livro, eu vou ler só um trechinho dele ali, só para o pessoal ver, para dar esse gostinho de quero mais, né? Então, seja dona de si ao se revelar uma mulher que não é simplesmente um corpo. Seja fantástica ao se admirar através do espelho e enxergar sua alma, essa que transcende o melhor que existe em seu coração. Seja obstinada ao ler um livro pela primeira vez e se sentir livre para voar pelos arredores da sua própria imaginação. Seja destemida ao se vestir de gentileza e gratidão, ao colocar um sorriso no rosto e resplandecer o sol que habita em você. Seja autêntica ao rir de si mesma, ao falar sozinha e ainda assim se encantar com a sua própria loucura. Então, esse é um pedacinho do último texto que ele basicamente deu o nome deu o título ao meu livro, né? Porque inicialmente ele era para ser só Seja Foda, e aí por conta, né, da versão da palavra foda em si, a gente decidiu com a editora em ser Seja Dona de Si. E hoje, tipo assim, eu sou apaixonada pelo nome do meu livro, e é basicamente isso que eu quero trazer. Seja Dona de Si, descubra o incrível de ser fantástica, obstinada, destemida e autêntica. Olha só, gente, para terminar o domingo super inspirados, né? E Stephanie, para ti, o que é ser dona de si? Ser dona de si é quando você tem a coragem em buscar por aquilo que você quer buscar, quando você quebra barreiras, quebra paradigmas, vai contra a correnteza, digamos assim. É quando você aprende a dizer não. Mesmo que você queira agradar os outros, você pega e diz, não, não quero, não vou, não posso. É quando você se prioriza, né? Ser dona de si é isso, é você se colocar em primeiro lugar, não por egoísmo, porque a gente se colocar em primeiro lugar nunca vai ser egoísmo. É para entender que eu preciso de cuidado, eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso me conhecer, porque somente assim eu vou conseguir evoluir e, consequentemente, poder ajudar outras pessoas e, consequentemente, poder melhorar e cada vez mais amadurecer. Porque é aquela coisa, né? Se a gente não bota máscara de oxigênio na gente, como é que vai colocar nos outros, né? Exatamente Primeiro, isso. a pessoa tem que estar bem. Exatamente isso. Bom, gente. Adorei, né? Muito obrigada pela participação. Acho que a gente poderia ler o livro todo aqui, que seria ótimo. Mas é só para dar um gostinho aí realmente para o pessoal conhecer também e ir lá, vai no perfil dela, depois eu vou marcar ali, né? Para quem não for o sorteado aí, mas tem a oportunidade depois de adquirir lá. Não sei se queres deixar uma mensagem final. Então eu quero agradecer a você, principalmente, né, pelo convite. E também agradecer a cada um que está aqui ainda ao vivo com a gente. E eu tenho certeza que os momentos ruins que vocês estão passando, as dificuldades, isso tudo tá fazendo você se tornar a sua melhor versão. Então nunca esqueça de que você precisa ser a sua prioridade em primeira mão. É isso aí, gente. Então, bom restinho de domingo para vocês. Depois eu vou, né, olhar ali se alguém fez o print, senão também já peguei os nomes de quem estava aqui ao vivo. E aí a gente dá um jeito de fazer o sorteio. Então, tá bom? Muito obrigada. Um bom domingo, restinho de domingo e uma ótima semana. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.